Quando eu tenho um quadro de infecção sem sepse, eu tenho o meu tempo, né? Eu vou lá, investigo, olho, faço uma imagem, colho a cultura, investigo e vou tratar. Então o tempo ele não é o mais importante em relação à condução do ponto de vista da infecção. Eu preciso definir o diagnóstico. Mesmo que infecções mais graves, mais importantes, como a endocardite bacteriana, por exemplo, eu preciso tentar isolar o agente para poder direcionar o tratamento correto. O paciente tem uma amidalite, que é muito comum, amidalite bacteriana, eu vou lá, olho, trato, se eu atrasar um dia ou outro, não vai atrapalhar em nada. Claro que vai ter mais desconforto, mais difícil, mas isso não impacta no risco de mortalidade. Mas quando você define um quadro de sepse, o que acontece? Acontece que a infecção, ela disseminou, ela comprometeu e fez disfunção orgânica em outros sítios. Então esse doente, ele tem uma emergência clínica. Então ele começa a ter disfunção orgânica em progressão do quadro infeccioso. Então esses doentes precisam ser encarados como uma emergência médica para nós. Então a sepse, em qualquer serviço, em qualquer setor que você esteja, você tem que levar isso com urgência, emergência, o máximo que você puder, para poder manejar. E esse manejo significa o que, pessoal? Primeiro, diagnosticar rapidamente, ter uma suspensão alta disso, para você poder atuar. Não atrasar em nada. Aqui eu não diria nem que atrase uma hora. Então, a cada momento que você deixa de fazer a conduta, a mortalidade vai aumentando esse doente. Então, a gente considera o seguinte, se a gente dividir em horas, a primeira hora sua precisa rapidamente coletar os materiais de cultura desse doente, se for de sangue, vamos dizer uma situação que seja um doente comunitário, vamos coletar a hemocultura. Na hemocultura você já coleta o lactato, claro, os exames que você tiver na sua rotina do seu serviço, hemograma, ureacreatinina, bilirrubina, essa coisa toda, mas você já rapidamente faz isso. Coletou tudo, antibiótico, imediato, porque o risco de progressão desse doente sem antibiótico terapia adequada, a mortalidade é progressiva. Existe um estudo do Kumar, que é um pesquisador canadense, que fez uma análise matemática sobre a mortalidade dos pacientes com choque séptico. Choque séptico. O que é o choque séptico? É a sepsis que faz choque. O choque é uma morte tissular, que se apresenta clinicamente muitas vezes, na maioria das vezes, na sua fase já definida, com hipotensão arterial e perfusão diminuída. Então o paciente com choque séptico é um doente que morre muito. Existe uma variação de mortalidade de 15% a 70% no Brasil. Tem serviços de emergência, de UTI, que perdem 70% dos seus doentes com choque séptico. A gente fala, puxa, é muito? Não, é real mesmo. Isso é uma verdade em serviços até de boa qualidade, porque a doença é extremamente agressiva. Alguns serviços consideram choque séptico, depende do seu critério de diagnóstico, uma mortalidade menor de 15% a 30% em média. Mas o Brasil, infelizmente, é um dos países do mundo que tem uma mortalidade muito alta de sepsis e alguns centros de excelência só que conseguem realmente ter uma mortalidade abaixo de 50% de choque séptico. O Kumar, esse canadense, ele fez uma análise mostrando o seguinte, que quando você tem um paciente de choque séptico e você não consegue dar um antibiótico correto, em até 72 horas a mortalidade chega perto de 100%. Então vocês veem a gravidade da doença. Se o paciente fizer uma hipotensão, perfusão ruim e não receber um antibiótico adequado, ele precisa ser adequado ao antibiótico, a mortalidade é quase 100% em 3 dias. Então vocês veem que a cada hora que passa a curva tem uma ascendência. Se eu atrasar 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, a mortalidade vai aumentando esses doentes. Então veja a importância de nós corrermos atrás o mais rápido possível de tratar esse doente. Aí você vai falar para mim, mas professor, puxa, eu vou ver uma sepse, não sei nem da onde está o foco de infecção direito ainda, cultura não tenho nada, tem que ter uma presunção, tem que tomar decisão. Sim, precisa tomar essa decisão. E essa decisão, se você tiver um time na emergência, dentro do hospital, onde estiver recebendo esse doente, é importante que sempre tenha uma liderança dentro desse serviço que seja mais experiente, um sênior, né? Um colega médico que tenha mais vivência, ou que tenha um acesso para você poder ligar para ele, conversar, para que vocês possam tomar uma decisão rápida, principalmente com protocolos definidos. Então, hoje em dia a gente tem vários serviços que protocolam o manejo da sepse. Isso ajuda muito os colegas que chegam no serviço para poder dar o plantão, cuidar daquele serviço, cuidar daqueles doentes. Então, um protocolo bem estabelecido ajuda muito a tomar essa decisão muito rápida, que realmente é muito rápida. Ou num sistema já automatizado, ou mesmo numa anotação mesmo física. Mas é importante que o time já tenha estabelecida uma estratégia definida de como vai lidar com essa sepse quando chega na emergência de comunidade, por exemplo. Ou os grupos dentro do hospital, o hospitalista, a colega que está passando nos pacientes internados, ou o próprio intensivista, também tem protocolos definidos de como eles vão atuar nas infecções sépticas dentro das suas unidades.
ou dentro da UTI, dentro da enfermaria, né? Então precisa ter um protocolo bem definido disso. E realmente, pessoal, o manejo desses doentes é fundamental que sejam rápidos, vocês sejam rápidos mesmo para tratar, para atuar para esse paciente. Aí eu vou ter que lidar com antibiótico empírico, com uma suspeição clínica muito alta, então você vai ter um doente que você suspeita que tem uma pneumonia, consegue ter uma imagem, realmente tem uma condensação, você vai tratar com protocolo de pneumonia. Nós vamos discutir depois pneumonia também, pessoal, nós vamos programar uma live para discutir isso. Você vai usar lá um beta-lactâmico com macrolídeo ou com uma quinolona, né? Pensando em cobrir Streptococcus pneumoniae pneumo, associado a micoplasma, clamídia, legionela, né? Então essa é a ideia. Você tem uma infecção urinária, você vai tentar tratar mais Escherichia coli. Você tem uma infecção de pele com celulite, você trata mais Streptostáfilo. Você tem uma osteomielite aguda, mais Staphylococcus aureus. Você tem uma artrite séptica, você tem Staphylo, Strep, tem alguns gram negativos. Então você vai atuar diante dos seus dados clínicos laboratoriais para que você faça o esquema terapêutico antibiótico de imediato adequado para essa situação. E junto a isso é a parte terapêutica antimicrobiana. Junto a isso você tem a ressuscitação desse doente. Porque esse doente, quando faz sepse, ele começa a ter uma alteração endotelial importante. Ele começa a ter uma periferia que começa a sofrer. A resistência vascular periférica dele começa a diminuir. Ele começa a ficar vasoplégico. Então há uma morte tissular importante. E essa morte tissular leva ao endotélio perder sua permeabilidade. O débito cardíaco sobe muito durante a sepse e a resistência vascular periférica diminui. Esse é um balanço muito importante nesses doentes. E essa resistência vascular periférica diminuída é o sofrimento celular, é morte celular mesmo. Por isso que o lactato sobe também. Nesses pacientes, a ressuscitação volêmica é fundamental. E nessa fase muito aguda, ele funciona quase como choque hipovolêmico. Você precisa recuperar com volume. Aí você tem algumas padronizações. O Survival Sepsis Campaign te orienta a primeira hora de 30 ml por quilo. Então, em média, 1,5 litro, 2 litros de volume que você vai infundir nesse doente, nessa primeira fase aguda. Aí, a partir disso, passou as primeiras horas, 4, 6 horas, você já está tendo uma recuperação volêmica desse doente, a questão da infusão volêmica precisa ser feita com parcimônia. Você começa a readequar de novo. Mas aquelas primeiras horas de chegar desse doente, é fundamental você ressuscitar volemicamente esse doente. Então, vejam só, eu vou coletar culturas na entrada, o lactato, vou dar antibiótico de imediato, de acordo com meus critérios que eu tenho, pelo menos alguma coisa você vai ter na sua mão, de critérios laboratoriais e critérios clínicos, né? E você vai ressuscitar volemicamente esse doente. E aí tem vários aspectos, se tiver muita impotência, não responder a volume, você pode usar droga vasativa, e vai seguir uma trajetória toda de manejo. Esse manejo inicial, pessoal, é uma habilidade que o colega que está no plantão de uma emergência, do PA emergencista, precisa ter. Então isso não depende de uma equipe especializada, não. O time que está atendendo os pacientes de urgência no hospital precisa estar preparado para tomar essa decisão. Então essa decisão, ela não é uma decisão da pessoa, da equipe mais experiente, do fulano, não é isso. É a equipe que está lá na frente, que é o para-choque do negócio, é o pessoal que está no campo de batalha trabalhando, que precisa ter essa habilidade clínica. Isso é fundamental. Precisa estar muito automático na condição.